Não queira parecer inteligente. Hoje nós vamos continuar a série de meditações a respeito do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. E, sem mais demoras, vamos começar. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isto envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Serás mais sábio do que todos, se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como vil, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido, diz de fato o apóstolo. Omnia legente, que bona sunt tenentes. Vamos lá. Começando. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo. Observe isso. Quando a gente quer parecer sábio antes do tempo, a gente acaba criando um personagem. Então, eu finjo que sou sábio, mas no fundo eu não sou. E esse fingimento nos incapacita de aprender dos outros. Porque se uma pessoa vem me ensinar, eu fico insegura, e de parecer que eu não sei diante daquela pessoa. Então, eu evito fazer perguntas, eu evito mostrar que eu não sei. Quando é, na verdade, mostrar que não sabe o caminho para aprender. Imagine-se diante de um professor. Se você sempre diz que está entendendo, o professor não consegue adivinhar que você não entendeu, a menos que ele faça algumas perguntas e você não saiba responder. Mas, na maior parte das vezes, quando você diz eu entendi, o professor vai acreditar que você está sendo sincero com ele. Então, quando você finge que sabe, a pessoa que está te explicando não se coloca a explicar de novo, porque para ela você entendeu. E assim também acontece com você mesmo. Então, se eu pego um livro de Aristóteles, leio e digo entendi, sem ter entendido, isso fecha as portas para que eu pesquise um termo que eu não entendi. Isso fecha as portas para pensar o que será que o Aristóteles realmente está falando. Deixa eu pensar, deixa eu meditar. E é necessário a todo momento ter essa sinceridade com você. Às vezes você abre um livro, faz a leitura e diz assim: nossa, eu não estou entendendo nada. É melhor que você seja sincero a esse ponto e diga que você não está entendendo. É preferível fazer isso a continuar fazendo a leitura fingindo que você está entendendo. Então, observe esse ponto que é interessante. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Isso eu já trouxe em outros vídeos, então eu não vou refletir de novo nesse. Se você não está acompanhando a série desde o começo, vai lá no meu canal, no lugar das playlists, e você vai encontrar a playlist desse opúsculo. Serás mais sábio do que todos, se quiseres aprender de todos. Observa como isso é uma verdade fundamental, mas poucas vezes a gente para notar isso. Imagine que tem um pedreiro, um advogado, um mecânico, um filósofo. Essas 4 pessoas. Todas elas têm o seu conhecimento específico. E suponhamos que você esteja aberto a aprender. Se você se abrir a aprender, é capaz de você conseguir adquirir o conhecimento que essas 4 pessoas têm. Mas se diante do mecânico você finge que entende de mecânica, diante do filósofo você finge que entende filosofia, diante de cada um desses que eu citei, você finge que conhece a ideia que eles têm a te passar, você finge que conhece aquele conhecimento que eles têm a te oferecer, na verdade você não vai conseguir aprender de nenhum deles. E lá na Grécia Antiga, quando o Sócrates foi declarado pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio, ele foi declarado sábio justamente porque ele reconhecia sua própria ignorância.
É nisso que consiste a sabedoria. Reconhecer a sua própria ignorância e também reconhecer aquilo que você sabe. Então, ser honesto intelectualmente. Eu não posso fingir que eu não conheço uma coisa que eu conheço e eu não posso fingir conhecer o que eu não conheço. Então, ter essa sinceridade, essa honestidade mesmo com você. Depois, nenhuma ciência, portanto, tenhas como vil, porque toda ciência é boa. Aqui, o Hugo de São Vítor não usa a palavra ciência no sentido moderno do termo. Ele não está usando no sentido laboratório. Eu pego uma coisa, coloco no laboratório, faço todo aquele processo científico que nós chamamos hoje e pronto, isso é ciência. Não, a ciência é, na verdade, o esforço para conhecer. Isso é a ciência. E depois que você adquire aquilo, você tem ciência das coisas, você tem conhecimento das coisas. E é importante notar que ele diz para não ter nenhuma ciência como vil. Eu já expliquei isso em um outro vídeo e é óbvio que essas explicações que eu dou não resumem completamente o que o Hugo de São Vítor quis dizer. Então é necessário que você fique sempre meditando nesse escrito e é bom que ele seja pequeno, para que você consiga refletir muito sobre isso. Infelizmente, nós não temos a presença do Hugo de São Vítor assim para perguntar o que você quis dizer exatamente com isso daqui. Então nós temos que buscar os termos, saber o que eles significavam naquela época. Depois, nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei desprezes, se estiver à disposição. Quando ele fala de escritura e lei, acredito eu que ele esteja falando dos 10 mandamentos e das Sagradas Escrituras. O primeiro ponto que me leva a pensar isso é que ele escreveu lei com letra maiúscula e também que mais lá na frente ele vai falar a respeito da meditação, a respeito da contemplação. E aquilo que a gente pode dizer das Sagradas Escrituras também já foi dito dos outros livros. Muitas pessoas já começam a ler as Sagradas Escrituras com um pé atrás, achando que alguém quer enrolar essa pessoa, achando que alguém quer ludibriar e por isso escreveu o livro. Então, é sempre necessário dar um passo atrás e ler o livro de coração aberto, no sentido de que eu quero compreender. Peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Na nossa educação, eu compreendo que isso é um pouco mais difícil, porque nós fomos ensinados a fazer uma leitura crítica. E não existe problema em criticar um livro, mas o primeiro passo da leitura não pode ser a crítica. Por quê? Porque o primeiro passo da leitura é a compreensão. Então, como é que eu vou criticar o livro de Aristóteles se eu não entendi o que o Aristóteles está dizendo? Então, eu abro ali o livro das categorias, por exemplo, eu tenho que começar a refletir sobre aquilo. Peraí, o Aristóteles aqui está explicando o que é parônimos. Deixa eu refletir, deixa eu olhar na realidade. Puxa vida, é assim mesmo que acontece. Então, eu vou refletindo o livro, tentando ver se o livro condiz com a realidade. E só depois disso, num outro momento, é que eu vou criticar. Mas antes de criticar, eu preciso entender o que o livro está dizendo. Então, esse ponto é muito importante. Depois, se nada lucrares, também nada terás perdido. Então, você vai ler o livro, examinar, colocar a lei em prática e depois é que você vai ver o que aconteceu. E vendo o que aconteceu, talvez você lucre com isso, mas se nada lucrares, também nada terás perdido. Diz de fato o apóstolo: Omnia legente que bonas sunt tenentes. Aquela passagem, se eu não me engano, dos Tessalonicenses, examinai tudo e ficai com o que é bom. Então, se eu não conheço um determinado livro, deixa eu ler, deixa eu refletir, deixa eu compreender aqui o que o autor está dizendo. Eu vou examinar e vou ficar com aquilo que é bom. Então, aqui nós encerramos uma primeira parte. O Hugo de São Vítor retomou
todos aqueles argumentos que ele já tinha utilizado, utilizou também alguns novos argumentos para nos mostrar por onde caminhar, como deve ser o estudante. Amanhã nós vamos ter mais uma parte na qual ele fala como deve ser o bom estudante de fato, nos seus costumes, nos seus hábitos. E isso vai nos ajudar bastante. Eu espero você aqui amanhã, no próximo vídeo. Um forte abraço, eu espero que você esteja gostando e até a próxima!